Olá! Neste vídeo eu quero trabalhar as ideias de teísmo, deísmo, ateísmo e agnosticismo. E eu vejo que é importante tratar disso porque as pessoas tendem a confundir essas duas coisas. Teísmo com deísmo, alguns até nem sabem que existe essa diferença, e as pessoas tendem a confundir também agnosticismo com ateísmo. E o motivo de eu estar gravando também esse vídeo é como que uma retificação. Porque no vídeo sobre uma introdução pura e simples ao cristianismo, que particularmente é um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal, eu acabei cometendo um equívoco. Aquela coisa do calor do momento. Eu falei que o cristianismo, ou melhor, eu queria dizer que o cristianismo é teísta, mas acabei trocando as coisas. Falei que ele era deísta e expliquei deísmo como se fosse teísmo e teísmo como se fosse deísmo. Já fiz a correção na descrição do vídeo, mas é importante gravar esse vídeo aqui para fixar bem, sedimentar bem esse conteúdo. É um conteúdo que é filosófico, que tem a ver com como a filosofia considera a pessoa de Deus ou a ideia de Deus, até porque a ideia de Deus acaba sendo fundamental para o próprio sistema filosófico de pensamento. Você não tem como pensar nas origens do universo sem pensar ou sem precisar indagar, refletir a respeito de Deus, a respeito de um primeiro motor imóvel ou de uma causa primeira, como Tomás de Aquino dizia lá nas suas primeiras duas vias, como na verdade isso vem do pensamento de Aristóteles, sem pensar numa mente criadora, fica muito difícil, na verdade. A ideia de uma explosão que surgiu do acaso, mesmo que você seja um partidário da teoria do Big Bang, a ideia de uma explosão que surgiu do acaso, sem uma causa, é uma ideia bastante complicada do ponto de vista filosófico, do ponto de vista físico, enfim. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor essas ideias. Teísmo, deísmo, ateísmo e agnosticismo. Lembrando também que no sábado, dia 14 de dezembro, nós vamos ter um webinário sobre soteriologia aqui no Theo de Datas, sobre a doutrina da salvação. Não tem a ver necessariamente com esse vídeo aqui, mas como está chegando perto, eu preciso também sempre anunciar. Então se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar o webinário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo e vamos aí trabalhar em conjunto para tentar chegar a 4.000 inscritos aqui no Theo de Datas até o final do ano. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois do dia 14 de dezembro e estiver interessado pelo webinário sobre soteriologia, dê uma procurada aqui no canal que você vai encontrar também. Bom, falando dos conceitos, começando com teísmo. Teísmo é a crença na existência não só de um Deus criador, mas também de um Deus provedor. Teísmo é a crença não somente de que Deus criou o universo, mas que Deus também tem uma providência que intervém na história do universo. Deus não apenas criou, mas Deus também mantém o universo. O cristianismo, obviamente, então é teísta. Crê que Deus não somente criou todas as coisas, mas também que Deus permanece influenciando a história. Deus tem o controle da história na sua mão e a principal intervenção que Deus fez sobre a história foi a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com soteriologia, porque isso tem tudo a ver com a redenção do homem, com a doutrina da salvação. Mas não somente pensando numa perspectiva de uma intervenção de Deus sobre a história, como um todo, com a providência divina. Não somente pensando na perspectiva da morte e da ressurreição de Cristo, mas pensando numa perspectiva devocional individual, Deus, um Deus teísta, o teísmo cristão, vai nos dizer que você pode se relacionar com Deus. E essa é a base do cristianismo. O cristianismo ele é não só teísta, mas ele também é trinitariano. Pressupõe um Deus que se apresenta em três pessoas,
uma só essência em três pessoas por conta dessa relação com a redenção do homem. A doutrina da Trindade tem a ver com isso, né? Mas o objetivo não é estritamente falar sobre a doutrina da Trindade neste vídeo aqui. Ao lado do teísmo, para aqueles que creem na existência de Deus, nós temos o deísmo. O deísmo crê num Deus criador, porque essa necessidade de uma mente criadora, de um criador, é um problema filosófico, é uma questão que envolve a reflexão filosófica desde a antiguidade. O deísmo, então, crê num Deus criador, mas que não permanece interferindo sobre a realidade. Então, crê na criação divina, mas não crê na providência divina. Até tem perspectivas bastante interessantes a partir do deísmo, né? Por exemplo, um célebre deísta foi Isaac Newton. Newton, como você sabe, é o responsável por revolucionar a física ali na Idade Moderna. E Newton, então, com a sua mecânica newtoniana, ele pressupôs um Deus que criou todas as coisas, estabeleceu as regras da física, né, as regras da interação entre os corpos, gravidade e tal, essas coisas todas, e a partir daí o universo permanece funcionando a partir das regras que Deus estabeleceu. Isso aí pode introduzir um problema muito sério, que é o problema do determinismo, né? Um determinismo a partir de uma relação de causa e efeito. Não estou falando de determinismo numa perspectiva calvinista, pré-determinista, né? Eu vou tratar sobre essas questões no webinário ou dessa questão, no webinário sobre soteriologia, um vídeo sobre os 5 pontos do calvinismo e um vídeo só sobre a questão da predestinação. Mas você pode construir um determinismo, quer dizer, as coisas e as pessoas vão reagir em relações de causa e efeito mesmo que você negue a providência divina. E inclusive o materialismo determinista marxista faz isso, né? E outros determinismos materialistas na filosofia de hoje. É muito interessante como as pessoas acabam girando e não saindo muito do mesmo lugar, né? Quando você pensa em termos de problemas filosóficos. Bom, a partir desse pensamento moderno, desse pensamento que envolve inclusive a figura do Newton, lembrando que o Newton também, por exemplo, é apontado como cristão, mas o cristianismo do Newton é muito controverso, até mesmo por conta desse deísmo dele, até porque Newton era um trinitariano, né? Tem questões que envolvem aí o contexto religioso da época. Desculpa, Newton não era um trinitariano, Newton era um unitarista. Newton não cria na Trindade, cria num Deus único que não se manifesta em três pessoas, porque o Deus cristão é único, né? Mas deixando o Newton de lado, esse movimento que inicia na modernidade, né, essa crença na suficiência da razão humana, essa crença, essa confiança no método científico e especialmente no empirismo, né, no empirismo como único modelo de epistemologia válido, como única teoria do conhecimento, quer dizer, só seria conhecimento aquilo que é passível de apreensão pelos sentidos, leva, de uma forma ou de outra, ao ateísmo. Porque o ateísmo, então, que parte desse pressuposto materialista, empirista, de que todas as coisas, todo conhecimento só é passível de apreensão pelo sentido, os ateus, então, vão dizer: como Deus não pode ser apreendido pelos sentidos, como você não poderia provar a existência de Deus por meio de experimentos, ou enfim, então Deus não existe, porque só existe aquilo que eu posso conhecer com os meus sentidos. Essa é uma visão bastante rasa e bastante complicada, porque a própria definição de Deus é algo que está além dos sentidos humanos, né? Então, o ponto central do ateísmo é bastante complicado do ponto de vista epistemológico mesmo, né? Mas muitas pessoas vivem assim, muitas pessoas creem irrestritamente na ciência, muitas pessoas esquecem os limites da racionalidade humana e por isso, então, acabam se dizendo ateus, né?
Agora, a ciência também evoluiu, né? E o conhecimento humano também evoluiu, também avançou, e a par desse evidencialismo, quer dizer, você só crê naquilo que você pode demonstrar, você tem também a questão da possibilidade de ser conhecimento apenas aquilo que é falseável, né? A perspectiva de Karl Popper. Então, você tem aqueles que exigem prova cabal, prova evidente, você tem aqueles que exigem apenas que algo não seja demonstrado como falso. E a partir desse dilema, né, dessa perspectiva dúplice, você tem também então o surgimento do agnosticismo. Cuidado, isso aqui não é gnosticismo, tá? Gnosticismo é a crença de que o homem pode ser salvo por meio do conhecimento. Uma heresia que já foi combatida por João lá no século I, pelos pais da igreja. Enfim, tem vídeos aqui no canal sobre isso, tanto os vídeos sobre a primeira carta de João, quanto o vídeo sobre a patrística. Mas o agnosticismo, não confunda com gnosticismo, parte dessa tese aí da falseabilidade, né, dessa ideia da falseabilidade do conhecimento, que é a tese de Karl Popper, e a partir daí, então, o agnóstico ele estabelece um juízo, ou melhor, ele suspende o juízo a respeito da existência de Deus. Como Deus não pode ser provado, e aqui essa ideia de que Deus não pode ser provado é numa perspectiva puramente de método científico, né? Porque você pode alegar ou pode afirmar a experiência de Deus numa perspectiva metafísica, numa perspectiva religiosa, e se você agregar uma perspectiva existencialista, estou falando de existencialismo cristão, né? Especialmente pós Soren Kierkegaard, se você agregar uma perspectiva existencialista, você pode falar em experiência de Deus, né? Mas num sentido estrito de conhecimento empírico, empirismo. Então, por um lado, você não pode provar a existência de Deus. Mas, por definição, você também não pode provar que Deus não existe. Porque Deus é aquele que transcende a realidade sensível. Então, se você não pode provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe, dizem os agnósticos, eu prefiro ficar em cima do muro, né? Eu prefiro suspender o juízo a respeito da existência de Deus. Esse é o agnosticismo, e as pessoas tendem a confundir teísmo com, ou melhor, ateísmo com agnosticismo. Bom, esse é um vídeo que se insere nessa série sobre apologética. Eu queria só explicar os conceitos mesmo, né? E por que eu penso que o teísmo cristão é aquele que melhor se enquadra na realidade e na convicção que eu mesmo tenho, né? Porque a perspectiva trinitariana do cristianismo é a que melhor explica a dualidade do universo, as ambiguidades do universo, a presença do bem e do mal no universo, e é a que fornece a melhor resposta para a solução dessas ambiguidades na vida do indivíduo, né? Algo que pode ser chamado, pelo menos desde Lutero, como sendo a teologia da cruz. A cruz como a resposta existencial para as ambiguidades da vida e para a ansiedade existencial do ser humano. Então eu tentei montar o quadro racional, vamos dizer assim, mostrando como a ideia de Deus é necessária, se faz necessária, ou é um recurso do qual os próprios filósofos tentam lançar mão, mas a minha questão pessoal, e eu acho que eu posso gravar um vídeo especificamente sobre essa questão trinitária, num futuro próximo, mas a minha abordagem pessoal e a minha perspectiva pessoal é que o trinitarianismo cristão, o Deus triuno, e especialmente a cruz de Cristo, é o que vai realmente resolver, trazer a resposta para o ser humano na perspectiva existencial, que é um passo além desse problema puramente epistemológico, mas um passo necessário. Isso está ligado também à compreensão da limitação da racionalidade humana, né? É uma resposta para a vida, para o sujeito, para o indivíduo. E é, de fato, a melhor resposta, né? Aí você tem o trilema de Lewis, você tem, se você quiser aqui verificar o meu vídeo sobre as 3 provas da verdade do cristianismo, né?
Eu vou deixar os vídeos importantes e que têm relação com esse tema aqui na descrição deste vídeo. Não esqueça que no dia 14 de dezembro nós vamos ter um webinário sobre soteriologia aqui no Teodidatas. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e, por favor, deixe seu comentário, isso ajuda muito também. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.